Eu sou Marcelo Carvalho. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o plano do canal no YouTube em 2023. O nome do canal é Carvalho Ribeiro. Uma das ideias é aprender fazendo, é praticar aquilo que a gente aprende na academia, utilizando ferramentas tecnológicas para isso. É sempre voltado para análise de dados, que é o core da minha profissão há mais de 20 anos. Aqui eu coloquei a distribuição da faixa etária das pessoas que consomem conteúdo no canal. E qual seria os desafios? Né? Eu venho analisando há 5 anos indicadores como produtividade, renda e padrão de vida em alguns países. E aqui eu plotei um desafio do Brasil, que a gente tem aqui 2000, 2020 e 2040, que é a transição demográfica. Então, quando a gente observa aqui em 2040, a gente tem um fenômeno interessante, que é o quê? O crescimento da faixa da população com 65 anos acima. Isso pode trazer alguns reflexos aqui para esses indicadores aqui. Então, por exemplo, colocar do ponto de vista de previdência. Aqui eu tenho 7 pessoas economicamente ativas para pagar a aposentadoria de uma pessoa. Se nada mudar, eu tenho aqui 3 pessoas para pagar a aposentadoria de uma. Aí vem a pergunta, será que essas 3 pessoas aqui elas vão ter a produtividade, né? Ela vai produzir a mesma coisa que essas 7? Se não, será que eu vou ter que tributar mais essas 3 pessoas para conseguir pegar recurso para essa faixa aqui? Ou será que eu vou ter que diminuir os benefícios dessa faixa? Por exemplo, aumentar a idade mínima de 65 para 70, colocando essa parte da população como economicamente ativa para sobrar recurso aqui. Então são questões que nós, como sociedade, a gente vai ter aí 10, 15 anos para estar respondendo e resolvendo ao mesmo tempo. Com relação a outras questões, em relação à taxa de poupança, por exemplo, pessoas acima de 65 anos, a taxa de poupança ela tende a cair. Se eu tiver o gasto, eu preciso de financiamento, aí esse financiamento pode ser a emissão de título, de título público federal, por exemplo, eu vou ter uma taxa e o volume também da dívida. Então, assim, são questões interessantes. Com relação à renda, será que as ações que estão sendo feitas hoje, qual será o reflexo delas no futuro, em 2040? Com relação à poupança, será que eu estou poupando o suficiente? Será que eu estou investindo em capital humano o suficiente? Será que eu estou investindo em competitividade o suficiente? Essas são outras questões também que a gente tem aí 10, 15 anos para estar respondendo. Com relação a padrão de vida, essa é interessante porque ela extrapola um pouquinho a renda. Então, eu peguei alguns fatores como hábitos alimentares. Será que o que é praticado e oferecido hoje, qual será o reflexo lá na frente na saúde do cidadão em 2040, com relação à alimentação, a práticas alimentares, com relação aos impactos, aos estímulos e disponibilidade de atividades físicas. Será que como será o reflexo em 2040 na felicidade e bem-estar da população? Então, quando a gente pega economias que já têm uma renda alta, Singapura, por exemplo, ele tem uma quantidade de idosos elevada e uma renda muito alta. O problema já não é renda mais, eles focaram agora na qualidade de vida do cidadão. Então são exercícios físicos, são práticas alimentares, etc. Essas ações estão acontecendo lá hoje e eu acho que serve para a gente, não só lá, mas em outros lugares do mundo, e serve para a gente coletar algumas informações e também indicadores para saber se aquilo lá está dando certo, se não está, e o que a gente pode fazer de adaptação. Perfeito? Então são desafios interessantes. Direcionamento. Eu coloquei 3 tópicos aqui: filosofia, data literacy e língua inglesa. Filosofia é a ideia que ajuda na construção da sociedade e na descoberta da natureza do indivíduo. Data literacy, separar sinais de ruídos e usar conhecimento para si mesmo, para a sociedade. Então aqui já tem um link direto com a filosofia, que é utilizar para não só para si mesmo, mas também para a sociedade. Então, leitura, representação, análise de dados, interpretação e comunicação, esse é o tópico que eu abordo mais no canal. Língua inglesa já entra com opcionalidade, boa parte do conhecimento disponível está nesse idioma, então, como citei lá o caso de Singapura e o caso de outros países, quando a gente vai coletar dados, esses dados estão em inglês, não vai estar em outra língua, ou se tiver traduzido também. E é a porta de entrada para outras descobertas. Então, quando a gente volta na história, em Alexandria também, o expoente a biblioteca de Alexandria, também é utilizada a língua grega. E a escrita cuneiforme na Mesopotâmia, que permitiu e permite até hoje a descoberta de quão desenvolvida era aquela região naquele período. Então isso é com relação à linguagem, porque da escolha. E qual que é o valor pretendido? Então a gente coloca aqui do ponto de vista de filosofia, eu estudei na Nova Acrópole, que eu recomendo fortemente. Então uma das pessoas mais influentes ali aqui no Brasil é a Lucilena Galvão.
eu acredito que boa parte de vocês já conheçam, ela é centrada na potencialização das capacidades humanas. Lá fora, dos que eu gosto, é o Klaus Meiser, que ele é focado nos sistemas complexos, né, sistemas dinâmicos não lineares, e do uso dessas capacidades para o bem. Então isso é importante dentro da filosofia. Data Literacy, eu coloquei alguns elementos de valor pretendido aqui, então eu peguei esse gráfico aqui, fiz uma adaptação desse artigo, vai estar, se não me engano, o nome do artigo é The 30 Elements of Value, da Harvard Business Review, de 2016. Esse gráfico ele foi criado pela Bain Company, mas eu fiz uma adaptação. Lá ele está dizendo que é o valor percebido pelo cliente, mas aqui eu estou tentando colocar o valor pretendido. Então, quando eu vou fazer alguma coisa, quero gerar algum valor para alguém, eu vou lá e tento colocar isso aqui. Talvez não funcione, mas pelo menos essa foi a intenção. Então, eu coloquei aqui funcional e emocional principal, e isso aqui vai estar representado mais ali na frente. Bom, e as ações? Em 2022, a ideia era trazer relevância para os pesquisadores. Então, os objetivos eram facilitar a busca do conteúdo, né? Criação de tópicos, blogs conectados com vídeos, isso aí que ok. Evitar estresse, direto ao ponto. Então, do ponto de vista de código, a gente já vai direto ao ponto, mas eu sempre coloco uma parte conceitual que eu vou estar explicando um pouquinho mais lá à frente. Simplifica, focar na linguagem simples e uso de exemplos também. Aqui, melhorar a identidade do canal, organiza, associar livro, site, código, tudo com o mesmo formato. Qualidade, colocar logotipo, capas dos vídeos, arquivos do Markdown, código, tudo com a mesma identidade. Melhorar o relacionamento, que é referenciar o conteúdo de pessoas especialistas da área. Eu tento fazer isso o mais possível. E o bem-estar político com foco no conteúdo técnico, né? Tem a liberdade de expressão, as pessoas podem falar o que elas bem entender, mas a ideia é deixar mais no conteúdo técnico mesmo, o restante já tem muito por aí. Bom, e 2023 é trazer consistência para os pesquisadores. E quais são os objetivos? Primeiro é o foco. Explorar o potencial de ferramentas já existentes. Então a ideia é o seguinte: códigos e problemas variantes dos já conhecidos. Então a gente vai estudar muito sobre regressão linear, probabilidade, regressão logística, pouca coisa de neural networks, pouquíssima coisa de deep learning. A gente vai voltar mais para estatística e modelos de previsão de dados tabulares, ok? Produção, evite estresse, códigos reproduzíveis. A ideia é que quando chegar lá no final do código, a pessoa já não fique chateada porque fez tudo e não deu certo. Então a ideia é reduzir o máximo de código possível e colocar pipe, né? Quando a gente fala pipe aqui é o então, né? Que facilita bastante a interpretação do código e fazer a interpretação dos termos em inglês, né? Não apenas a tradução literal, mas a interpretação para a pessoa entender o porquê que ela está usando aquilo ali. Qualidade, então a ideia é usar o Tidyverse, Tidymodel, GTSummer, GTQuarto, ggpubr, DM, FactorMiner, FrequentMod, Janitor, são pacotes que eu acredito que possam estar resolvendo a maior parte dos problemas. Claro que existem alguns outros aqui, mas eu coloquei alguns deles. Problema no mundo real, aproximar mais do problema do real do dia a dia. Então, referências do blog, vídeos, livros e artigos, sempre está colocando ali no blog, eu coloco alguma coisa que existiu ou que existe hoje no mundo real. O assunto de relevância global, por exemplo, engenharia, agro e biotech, apresentar cases em andamento com problemas reais, né? Então, quando eu fiz um vídeo sobre PLS, né? Eu citei o professor Gustavo Teixeira, da Unesp de Jaboticabal, onde ele fala do uso da espectroscopia de infravermelho próximo na classificação de frutas, né? Tanto na Itália, que tem uma produtividade elevadíssima, na Austrália, né? E em outros países. Então isso a gente vê que realmente é um ganho de produtividade na prática. Isso é bom. Então esses dois aqui já foram. Não deixar ninguém para trás, né? Criar um glossário, dicionário de dados em termos usados, né? Eu fiz um dicionário de dados na Portobello em 2015, foi muito bem recebido. Era mais para a galera do BI mesmo, mas eu também vi no livro do Arte da Estatística do David Spiegelhalter. Lá vai ter um dicionário bem interessante, vai estar em português, e eu vou fazer algumas adaptações, vou tirar coisas que não tem ali e vou estar colocando ali também no dicionário de dados para evitar ambiguidade. Ambiguidade no caso é várias pessoas entenderem o mesmo termo de formas diferentes, ok? Sanar dúvidas, né? Encurtar a distância entre o conceito e o dia a dia do pesquisador, tanto em inglês quanto em português.
Então essa também é uma ideia. Bootstrapping, cross-validation, group variables, feature engineering, né? Elas podem ter um significado diferente dependendo de onde que elas são utilizadas, né? Eu tive muita sorte de estudar com um professor como o Raimundo Azevedo na Faculdade de Medicina da USP, no MIT, o John Gutag, Computer Science e também Engenharia Elétrica, e essas dúvidas elas são sanadas no momento que elas acontecem, né? Eu sempre insisto, pessoal, deixa ali, tem dúvida, deixa no comentário, eu vou responder o mais rápido possível e responder todos, e para mim não tem dúvida boa e dúvida ruim. O importante é sanar a dúvida. Se você ficou com dúvida agora, o resto das coisas você não vai entender, porque então a relevância vem a partir do momento que você entenda. Então isso aqui para nós é muito importante. Acessibilidade, explorar conceitos e técnicos com bases sólidas. Então reduzir a ansiedade. Poucos autores, mais profundidade. Então a gente não focar em 300 autores lá, onde as pessoas vão toda hora vai ter que... Eu sei que isso é importante, mas eu não vou fazer isso dessa vez. A gente vai usar poucos autores, eu coloquei alguns deles aqui. Trazer autores que possuem exercícios e dados publicados em seus trabalhos, né, de preferência. Por quê? Porque os exercícios e os dados, eles são comuns, todas as pessoas conseguem usar. Eu não preciso ter um dado aqui, disponibilizar. Aquele dado você vai poder abrir ele em qualquer lugar do mundo, em qualquer computador, isso é muito, muito bom. E permitir que pesquisadores tenham a liberdade de escolha de ferramenta a ser usada. Então aqui que volta aquela questão da parte conceitual. Por que eu faço a parte conceitual, não vou direto para o código? Exatamente porque, como eu trabalho com R, eu não faço o conteúdo voltado para as pessoas do R. Eu faço conteúdo para pessoas voltadas para análise de dados, para melhoria de processo. Então a pessoa pode usar o R, pode usar o SQL, pode usar JavaScript, pode usar Python, pode usar MATLAB, pode usar SAS, pode usar Stata, Sphinx, SPSS, C++, Oracle SQL Server, Oracle SNO, SAP IPO, não importa. Né? O importante para mim é que ela consiga reproduzir aquilo no ambiente que ela queira e para ela seja mais fácil. Eu costumo dizer que a melhor ferramenta é aquela que você sabe usar. Bibliografia. Eu coloquei aqui alguns livros, eu uso já, mas eu coloquei aqui para explicar um pouquinho melhor. Então, o conceito de orientação técnica sobre os modelos preditivos, né? O Applied Predictive Modeling do Max Kuhn e G.L. Johnson. Esse livro aqui ele vai estar no código R, tem exercícios ali, mas ele é muito geral, tá? Então ele serve para qualquer, eu digo qualquer idioma. Tanto é que o idioma R é R base e também o Caret, que é coisa que a gente não usa mais, tá? Usa pouco, né? Mas o conceito dele, esse livro é de 2013, mas o conceito dele é muito atual. Então ele ajuda muito, esse é um dos que eu mais utilizo. Tidy Modeling with R, esse aqui é um livro... É um livro muito bom, a qualidade dele do ponto de vista de impressão, esse aqui é melhor, ele é colorido e tudo mais, mas o conteúdo é de primeira linha. E para quem trabalha com o R, ele é mais voltado para o R, tá? Para quem trabalha com o R, vai ser muito, como é que eu vou dizer? Vai ser muito prático, porque você vai descobrir coisas ali que até então elas ficam, a gente vai usando no dia a dia. Então, como eu trabalho com R há mais de 8 anos, então eu vou fazendo coisas, mas para mim eu não percebo que aquilo ali para mim é automático. Mas para quem está entrando agora, talvez aquilo ali é mas por que ele fez isso, né? E isso eles colocam ali, a hora que eu vou lendo assim, eu falo, poxa vida, né? Eu nunca pensei isso, porque senão eu poderia ter explicado isso também. Mas ele explicou no livro, então é um livro muito bem detalhado, tá de parabéns aí, tanto o Max quanto a Julia Silg. Esse aqui, o Estatística Aplicada à Probabilidade para Engenheiros, a quantidade de exercícios que tem dentro desse livro é monstruosa. E muito importante, né? A qualidade de impressão é excepcional, tem quase 2 quilos de livro aqui, então é muito bom. O que eu tenho é a 5ª edição. A última edição o pessoal reclamou um pouco, tá? Porque o livro do Douglas Montgomery, ele tem por histórico colocar muitos exercícios práticos, né? Práticos do dia a dia mesmo, na engenharia norte-americana, canadense, europeia e japonesa. Só que na última edição ele fez o seguinte, ele deu uma enxugada nos exercícios, colocou exercício online. O pessoal não gostou muito não, mas se você não ligar, é legal. Eu tenho essa 5ª edição aqui, para mim é excepcional. Feature Engineering Selection, esse aqui é mais voltado para
desenvolvimento de variáveis substitutas, né, que são variáveis originais de interação entre outras variáveis, é voltada para aquilo que eu falo que é uma das coisas mais importantes daqui para frente, né? Para quem acompanha as ideias aí de inteligência artificial, neural nets, a gente vê a evolução rápida do GPT-3. Então, hoje, por exemplo, outro dia eu fiz um teste, eu coloquei que eu queria um modelo de regressão linear e aí ele escreveu todo, né? Você coloca isso dentro de um buscador, ele vai lá e você coloca a fórmula ali dentro, ele vai lá e traz para você os modelos, tudo construído, né? O GPT-3 é interessante, é como se fosse um snippet para nós aí, mas já traz o modelo todo construído com uma série de hiperparâmetros já pré-definidos e tudo mais. E isso aqui passa a ser então um detalhe importante, que é o data labeling, a criação e a geração das features, das variáveis importantes na explicação e na acuracidade do modelo de previsão. Esse livro aqui eu recomendo muito, tem a versão dele online gratuita, mas a versão impressa é excepcional. Esse aqui também tem a versão gratuita online, né? Mas a versão impressa também é bem boa. Eu gosto da versão impressa, tá, pessoal? Muito. A Arte da Estatística de David Spiegelhalter, esse aqui, ele aborda os conceitos da estatística e da análise de dados, é bem interessante, tem um dicionário de dados excelente, a qualidade do material é extraordinária, a linguagem nota 10, o uso dos exemplos mais voltados para a comunicação dos dados, da boa comunicação e a comunicação, eu não vou dizer ruim, mas o que é um problema na comunicação, principalmente quando a gente pensa do ponto de vista filosófico, né? A gente costuma dizer que na filosofia o líder ele tem que ser muito mais bem educado do que o soldado, né? Porque o líder ele oferece mais risco para a sociedade. E quando a gente coloca isso do ponto de vista de pessoas que detêm o poder da comunicação na mão, isso também é importante. Essas pessoas elas têm que ser muito bem instruídas, porque ela oferece muito risco para a sociedade. A gente vê isso dentro do livro aqui da Arte da Estatística. A Statistical Analysis of Agriculture Experiment tem muitos, eu acho bem interessante, porque tem vários experimentos voltados, e os dados também disponíveis, voltados para a agricultura. Esse livro é do Andrew Knies e do Jens Streibig, e eu já citei ele aqui algumas vezes. Então, esse aqui vai ser uma divisão entre os mundos, né? A gente vai ter a base R e vai ter a gente pode pegar, interpretar, olhar o que está escrito ali na base R e traduzir isso para o Tidyverse, que também tem um resultado excepcional, né? Então, e os experimentos são excelentes, de excelente qualidade e também voltados para os problemas reais do dia a dia. Machine Learning e Artificial Intelligence é uma visão mais comercial. Eu não encontrei ainda um livro que descreva o problema mesmo, porque ele está acontecendo agora, é um momento de transição, né, e agora a gente está naquele platô de produtividade, onde as coisas realmente acontecem, onde as coisas realmente elas se desenvolvem com mais tranquilidade, porque até então era muito hype e tudo mais, e agora a gente tem uma oportunidade de ouro nas mãos. Bom, então acho que é isso aí, pessoal, que eu queria falar. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.